você tentou fazer macarrons e não sabe aonde errou, então presta atenção nisso. Macarrons de cranberry. Vamos fazer primeiramente o merengue para fazer esses macarrons. O mais importante é colocar aqui claras e açúcar. Eu vou misturar muito bem essas claras com o açúcar. Claras de 2 ovos e meio. E eu tenho 100 gramas de açúcar. E agora eu vou colocar essas claras e o açúcar aqui a banho-maria. Mas o importante é que essa água não pode encostar com essa tigela aqui. Eu vou colocar por cima, sem encostar a água que está fervendo com esse pote aqui, tá? Eu vou começar a misturar bem rápido, por quê? Porque as claras, elas podem cozinhar. E aqui não preciso de termômetro nenhum, sim? Simplesmente eu vou começar a misturar muito bem, muito bem. E qual é o momento que eu vou tirar essas claras com açúcar aqui do fogo? Quando eu vejo que não tem mais açúcar. Aqui ainda tem açúcar. Então vamos misturar mais ainda. Não fiquem com essas claras assim, paradas, sem mexer, porque elas cozinham na hora. Elas vão cozinhar. E não é isso que a gente quer para fazer um merengue. Para fazer um merengue, precisamos realmente ficar aqui do lado, mexendo constantemente. Sim? Esse aqui se chama merengue suíço, tá bom? Vamos vendo se já está. Já quase nem aparece o açúcar. Quase nem aparece o açúcar. Ainda tem um pouquinho. Mas, gente, vocês veem que a coisa é bem simples, né? Não é um bicho de 7 cabeças nessa hora, de jeito nenhum. E eu vou te falar uma coisa, quem não consegue fazer macarrons perfeitamente é porque tem medo. Você tem que vencer esse medo de fazer macarrons, porque, gente, é só prática. A receita sempre é a mesma. E por que para uns funciona, para outros não? Por causa da prática, até que você entende como é essa receita, tá bom? Então, vamos misturar mais. Ó, já não tem mais açúcar. Já não tem mais açúcar. Vou tirar bem o açúcar que tinha aqui nas bordinhas, né, da tigela, para incorporar tudo bem. Tudo muito bem. Pronto. Perfeito. Perfeito. Agora vamos desligar o fogo e levamos na hora. Você não pode fazer outra coisa. Você, na hora, vai tirar e vai colocar aqui na batedeira. Cuidado para não molhar, cuidado para que a água não entre dentro da batedeira. Isso é muito importante na hora de fazer um merengue. Tem que estar bem cuidado. A água não pode encostar aqui no merengue. Vou tirar tudo muito bem. E uma dica muito importante na hora de bater esse merengue é que eu não vou bater muito. Não vou deixar esse merengue completamente firme. Cuidado, porque isso vai fazer que o macarrão não dê certo. Velocidade máxima. Se você não tiver uma batedeira planetária, não se preocupa, pode usar outra batedeira de mal até, não tem problema, tá? O merengue já está ficando totalmente branquinho, lindo demais. E é nessa hora que a gente consegue colocar a cor e alguma essência que você tiver, tá? Mas para essência é bem melhor usar uma pasta saborizante. E muito pouco. Por quê? Porque o sabor do macarrão não está na casquinha, não está nas duas partes do macarrão. Está no recheio, sim? Então aqui é só cor que a gente vai incorporar. Ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Mas, ó, eu vou bater só um pouquinho mais, tá? Eu estou achando que ele está ainda um pouquinho mole. E para aproveitar, eu vou colocar só uma gotinha de corante. Sim, eu tenho aqui um corante em gel na cor rosa.
mas sempre corante em gel. Sempre usei corante em gel, só muito pouco, tá? Uma gotinha, vou colocar aqui. Ó, fica uma rocinha muito leve, tá um pouquinho mais firme. E agora vamos reservar. Vou colocar agora 125 gramas de açúcar de confeiteiro e 125 de farinha de amêndoas. E o que é importante agora é peneirar esses ingredientes muito bem. Então, eu vou peneirar muito bem. Isso aqui é um pouquinho mais demorado, mas você precisa peneirar muito bem esses dois ingredientes para que eles se misturem perfeitamente, sim? E o que eu vou fazer agora é a macarronagem. Vou colocar o merengue dentro da farinha de amêndoas com o açúcar de confeiteiro que eu peneirei 2 vezes. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse merengue aqui dentro em 3 partes. E os movimentos que eu vou fazer nessa hora são totalmente envolventes e para baixo. Envolvente e para baixo. Esse é o movimento que temos que fazer na hora de colocar o merengue na farinha, envolvente e para baixo. Sim? Então, vamos limpando a tigela constantemente nas laterais e abaixamos. Esses são os movimentos legais para fazer. É isso que a gente precisa fazer. E antes de colocar a segunda vez, tudo isso tem que estar integrado, do jeito que ficar, tá? Não tem um jeito certo para ficar antes de colocar a segunda parte, sim? Faço a mesma coisa. Eu aqui coloquei a cor fúcsia do corante em gel, tá? Cor fúcsia, eu coloquei 2 gotinhas, sim? Eu vou explicar a vocês qual é o ponto, sim? Onde a gente tem que parar de fazer isso. Por quê? Porque a gente faz a mais e fica tudo líquido e a gente tem que jogar fora. Literalmente, tá? Ó, tem que fazer uma fita, ou seja, eu tenho que pegar e tem que cair em fita, sim? Esse será o ponto ideal. Aqui não está caindo em fita, ainda está duro, ainda não cai. Então, vamos de novo. 1, 2, 3. Ainda falta. Ainda está durinho. Quanto mais a gente mistura, mais ele amolece, sim? Olha, já estamos chegando. Ó, estamos chegando, quase lá. Ó, já vai fazendo a fita, tá? Já vai aparecendo essa fita. E quando essa fita vai caindo, já precisa, aos poucos, em 5 ou 6 segundos, se juntar ao resto que está caindo, que está na tigela, tá? Vamos ver. Falta mais umas voltas.
vai ficando já, tá? Já vai ficando na hora, assim, uma fita e vai caindo, sim? Uma fita, mas ainda não está se juntando com o resto que está embaixo. Sim? Aí, ó, conseguimos fazer um 8. E aí foi, gente, tá? Perfeito. E quando cai, quando cai a massa da espátula, já vai começar a se juntar ao resto. Esse é o ponto. Vamos colocar em um saquinho de confeitar com bico perlé, sim? Usar um tapete de silicone. E eu posso fazer, por exemplo, redondo, sim? Redondinho. Aí aperto e viro. Pronto. Aperto e virei, sim? É isso que faz, nossa, isso ficou horrível. É isso que faz ele redondinho. Sim? Aperto e girei. Aperto e deixo de apertar, tá? Ou seja, aperto e deixo de apertar e faço o giro. Aperto, deixo de apertar e faço o giro, sim? Cuidado para não ficar um cone, tá bom? Ficar um macarrão mais romântico. Mais romântico esse macarrão. Então eu vou fazer assim, um coração, ó. Pronto. São 2 gotinhas, né? 2 gotinhas. Que eles vão se juntando. Qual é a parte mais importante desse momento aqui? É dar umas batidas para que qualquer resto de bolha sobe. Ela vai subir, suba. Então, eu vou realmente bater forte, bem forte. E com um palito a gente vai vendo aonde é que tem bolinhas de ar e a gente vai estourar essas bolinhas de ar que aparecer. Por quê? Porque depois no forno essas bolinhas atrapalham, sim? Esse ar que tiver atrapalha. Qualquer buraquinho, bolinha que a gente vê aqui agora, a gente tem que tirar, ó. Olha isso aí, tava bem buraco lá embaixo, né? Tinha uma bolinha e quando aperta, fica um buraquinho. Então a gente precisa tirar, sim? Essa é a hora que a gente precisa tirar todo o ar que tiver. E não somente isso, temos que deixar descansar agora. Agora a gente não vai mexer, agora a gente não vai colocar no forno, não vai fazer nada. Simplesmente vamos deixar secar. Tem pessoas que não deixam secar, gente. Eu gosto de deixar secar, sim? Tem pessoas que não deixam secar e já colocam no forno. Eu nunca fiz. E às vezes que eu fiz, ó, aqui tinha mais uma bolinha. E às vezes que eu fiz, deu errado. Então, é o melhor, vou deixar. Olha isso aqui, tinha um buracão lá embaixo dessa bolinha. Já estão sequinhas. Eu encosto o dedo e ó, nada gruda. Então vamos levar ao forno 140 graus. E é assim que ficaram essas delícias de macarrão. Ó, eles soltam super fácil. Ó. Lindos demais, não são? Lindos demais. Amei. Olha essa sainha linda que eles têm. E a base é lisa, muito. Agora eu vou usar esse recheio de cranberry, que é uma ganache de cranberry. Para você que não sabe fazer essa ganache, eu vou deixar aqui o vídeo dessa delícia de ganache. E eu vou usar esse bico aí, que dá pra ver aí. Não sei se dá pra ver muito bem, mas é o 199 da Wilton. Por quê? Porque eu gosto muito como é que ficam, né? O recheio de chá decorado, que não seja com perlê. Eu gosto muito dos recheios que não sejam com perlê, tá?
Então, eu vou fazendo assim, como se fossem umas conchinhas, né? Sem apertar muito, e aí já fica pronto esse macarrão, bem lindo. E com esse recheio, com essas risquinhas, que eu acho que são lindas demais. E para o redondinho, eu faço redondo e coloco a tampinha, dando um giro, sim? Então eles ficam assim, tá bom? Agora você já sabe fazer essas delícias. Faça e me marca que eu quero ver.